Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de número 3, na disciplina Introdução às Sete Leis. Até aqui, nós já vimos duas coisas bem importantes, entre elas. Vimos que quando Adão, o primeiro homem, ele foi criado, ele recebeu 6 mandamentos. Ele era proibido de praticar idolatria, blasfêmia, derramar sangue, roubar, praticar atos imorais. Ele era ordenado a praticar justiça. E vimos que, futuramente, a Noa foi completo o sétimo mandamento, o mandamento de não comer um membro de animal vivo. Então, na aula de hoje, nós estamos vendo sobre o porquê, já que toda a humanidade ela recomeçou de Noé, e toda a humanidade, nós estamos falando tanto dos judeus quanto dos não-judeus, e todos são descendentes de Noé, né? Então, por que que os judeus eles têm 613 mandamentos e nós, as nações, os Bnei Noa, os descendentes de Noé, temos 7 mandamentos universais? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Primeiramente, nós devemos lembrar o seguinte, que antes do Monte Sinai, tá, toda a humanidade, até o Monte Sinai, ela somente tinha 7 mandamentos universais, salvos com algumas raras exceções. Mas primeiro vamos lembrar de uma coisa muito importante. Após Noé ter saído da arca, os os descendentes de Noé, eles descenderam dos seus 3 filhos, Cam, Jafet e Shem. Esses 3 filhos de Noé, eles tiveram muitos descendentes. Mas não demorou muito para os descendentes de Noé também fazerem alguns atos equivocados. Entre eles, a própria Torre de Babel foi um ato equivocado. Entre a Torre de Babel, você tinha um descendente de Cam, que era Nimrod. Nimrod ele liderou a construção de uma fortaleza, de uma torre, que, segundo aquilo que ele queria, deveria atingir os céus. Nimrod, segundo o próprio Midrash, era um homem que, até os seus 40 anos, ele tinha uma vida normal, igual todos os seres humanos. Mas, aos 40 anos de idade, aconteceu um fato que mudou a vida de Nimrod. Nem todos os seres humanos estão aptos, prontos para lidar com muito poder. E isso ocorreu também com Nimrod. Nimrod ele encontrou a túnica que foi de Adão Arishon, de Adão, o primeiro homem. A mesma túnica que os animais, ao olharem Adão vestindo aquela túnica, eles se curvavam diante de Adão. A mesma túnica que Hashem fez para ele, assim que Adão ele comeu do fruto, ele se escondeu, fez as suas próprias roupas de alguns vegetais, só que Hashem vai lá e faz uma túnica para Adão. Essa túnica ela foi passada de geração em geração. E ela tinha alguns poderes entre elas. E, por incrível que pareça, a descendência de Ham, ou de Cam, né, ela acabou se apropriando dessa túnica e chegou até a época em que Nimrod encontrou essa túnica. Ele encontra essa túnica aos seus 40 anos de idade. Dali, então, a vida de Nimrod ela iria mudar. Por quê? Porque como essa roupa ela, praticamente beneficiava ele com alguns poderes, ele poderia controlar qualquer animal feroz. Desde um elefante, um mamute, um rinoceronte, um leão, um tigre. E isso impressionou as pessoas da época dele. Dentre os atos de impressionar, ele conseguiu, então, com seu carisma, ele era um líder carismático, e conseguiu, então, convencer as pessoas a criar uma fortaleza. Uma fortaleza. Essa fortaleza se chamava Torre de Babel.
A fortaleza ela tinha a função, se ocorresse um novo dilúvio, aquelas pessoas estariam seguras contra os decretos divinos. Só que isso não durou muito, e sabemos como terminou a história. Várias línguas começaram, e as pessoas começaram, então, a se dividir, e cada um foi para o seu lado. No entanto, dos restos dessa torre, nasce uma cidade. A cidade é Ur-Kasdim, ou, como chama em português, Ur dos Caldeus. A cidade de Ur-Kasdim, ela vai se tornar a principal potência daquele mundo. Localizado na área que mais tarde seria chamada de Mesopotâmia, a cidade de Ur-Kasdim, ela vai ver o emergir de uma idolatria, de uma religião nova sendo criada. Essa religião Então, gente, a internet caiu aqui um pouquinho, mas já restabeleceu. Como eu falei, Nimrod, então, ele seria esse Deus Pai, na ideia dessa religião, criada por ele próprio. A sua esposa, Semiríades, seria a deusa mãe, e o seu filho Tammuz seria o seu Deus filho. Então, estava criada a primeira idolatria envolvendo uma trindade, envolvendo um Deus de três cabeças, praticamente várias, o endeusamento do ser humano. Ele se considerava Deus, Nimrod. E é nessa sociedade que vai nascer Abrão, que até aqui não se chamava Abraão em hebraico, Avram, mais tarde se chamaria Abraham. E então você tem nascendo Avram numa cidade que era o polo mundial da idolatria. Abraão também nasceu numa casa idólatra, numa família idólatra. A família de Abraão era uma família que trabalhava comercializando ídolos. Eles tinham um comércio de estátuas, imagens de deuses e divindades. Entre esses deuses e divindades, várias estátuas também de Nimrod, Semiríades, Tammuz e por aí vai. Terá, então, e cria o seu próprio filho dentro de uma idolatria gigantesca. Só que esse filho, Abrão, é diferente. Ainda com 3 anos de idade, Abrão ele começa a sondar a natureza, pesquisar com seus próprios olhares, com sua própria noção, com suas próprias palavras, para ver se realmente esse Deus que a família dele servia era o verdadeiro Deus. Então, com 3 anos de idade, ele viu o sol nascer e o sol se pôr. A brisa do vento vir e a brisa do vento ir embora. A lua nascer e a lua ir embora. E depois de sondar muito, muito, Abrão, de acordo com Talmud, ele chega sozinho à consciência de que o mundo tem um Deus uno e único, que é criador de todo o universo. Sozinho, sem ninguém ensinar. Sozinho, sem ninguém dizer. Ele atinge o nível de profecia. Primeiro homem a atingir sozinho o nível de profecia. Abrão, ainda muito novo. A vida de Abrão, é claro, não se tornaria tão simples depois disso. A vida de Abrão se tornaria uma vida muito difícil, porque ele estava envolvido dentro do polo principal da idolatria. A sua própria família era uma família que vendia, que comprava, comercializava e que abastecia o império
de Ur-Kasdim, o império de Nimrod, com todas as estátuas, imagens. Um certo dia, de acordo com o Midrash, a família de Abrão, ela sai para fazer os seus cultos em uma outra cidade e deixa Abrão sozinho em casa. Quando eles voltam, eles veem os ídolos todos quebrados. Perguntam para Abrão, afinal, quem quebrou os ídolos? Abrão fala, tá vendo aquele ídolo maior lá? Ele pegou aquele martelo e quebrou todos eles. Abrão, então, tenta demonstrar com esse exemplo o quão tola é a pessoa acreditar em ídolos, já que um ídolo não pode quebrar outro, né? O próprio tio de Abrão nega, não pode ser. Não pode ter quebrado porque ídolos não falam, não andam, não mexem. Então, Abrão falou para seu tio, então por que você serve a eles? Dessa forma, Abrão foi crescendo e chegou um dia dele trabalhar na barraca, na venda, no comércio de imagens de estátua. Só que em vez de ensinar as pessoas a comprarem as estátuas para ganhar dinheiro, Abrão ensinava que era um equívoco acreditar nas estátuas, nas imagens, e ensinava, inclusive, que o mundo passado, né, ou seja, antes do dilúvio, veio o dilúvio por causa dessas transgressões. E assim ele ensinou as pessoas a quebrarem seus próprios ídolos. Abrão vai crescendo. Em meio a todo esse mundo complexo, ele remando contra a maré. O mundo de um lado, Abrão do outro. Abrão, então, ele se torna Abrão, o Ivri, ou seja, o hebreu. Hebreu pode significar também o filho de Éber, como ele é descendente de Éber, mas hebreu também significa aquele que está do outro lado da margem. Abrão estava do outro lado. O mundo inteiro contra Abrão e o Abrão contra o mundo inteiro. Um certo dia, chegou ao conhecimento do rei Nimrod aquilo que Abrão estava fazendo. Como ele estava ensinando as pessoas a quebrarem os ídolos, e principalmente, Abrão estava falando que Nimrod não era Deus, que só existe um Deus uno e único. Então, a partir daquele momento, Abrão ele é intimado aí na presença de Nimrod. E Nimrod fala com Abrão diante de todas as pessoas e pergunta, você me reconhece como Deus? Abrão fala, não reconheço. Por causa disso, Abrão vai passar longos anos no calabouço. Ele foi para a prisão. Para o calabouço. Para quem sabe, na cabeça do Nimrod, ele pensasse que Abrão, quem sabe ele sofrendo porque ele mudava de ideia. Ele ficou 10 anos no calabouço. Esse foi o primeiro dos 10 testes de Abrão. O primeiro dos 10 testes que ele começou a vencer. Até então, o mundo inteiro tinha os 7 mandamentos universais, e a essa altura, o próprio Abrão já cumpria esses 7 mandamentos universais. E então, diante dessa prática, Abrão ele permaneceu firme a Deus. E chegou o dia dele sair do calabouço. Então, Nimrod pergunta novamente a Abrão. Abrão, passou os 10 anos. Você agora me reconhece como Deus? Abrão falou, só existe um Deus criador dos céus e da terra, ele é uno e único, é Hashem. Você não é Deus, Nimrod. Segundo teste de Abrão começa agora. Abrão é jogado numa fogueira. É jogado numa fornalha, melhor dizendo. Essa fornalha é esquentada a temperatura máxima. Toda a cidade de Ur-Kasdim vai para ver aquele espetáculo. O homem que seria jogado e queimado na fornalha. Abrão não morre na fornalha. A fornalha não queima Abrão. Então Nimrod fala, tira esse homem daí. Abrão vence o seu segundo teste. Com sua própria vida, ele santificou o nome de Deus.
voluntariamente, santificou o nome de Deus. Fez Kiddush Hashem. E, a partir daquele momento, Hashem vai falar para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Assim Abraão sai. E Abraão recebe o seu terceiro teste: acreditar em Hashem, que estava enviando para uma terra que ele nem sabia para onde era, mas apenas ir porque Hashem mandou. Ele teve fé, ele foi porque Hashem mandou. Está aí o seu terceiro teste. Mais um teste vencido. Abraão, então, ele segue o seu rumo. Para onde ele vai? Ele anuncia. Ele anuncia que existe um Criador, que ele é único. Ele chega a Beersheba e constrói um lindo pomar. E desse pomar, ele, então, retira os seus primeiros frutos, faz um banquete, constrói uma tenda para receber os visitantes. Os visitantes vêm, comem com Abraão, recebem hospedagem, recebem roupas novas, se hospeda na tenda de Abraão, e Abraão ensina sobre o conhecimento do monoteísmo. Ensina eles a cumprir os 7 mandamentos universais, ensina eles a reconhecer a Deus, o uno e o único, ensina eles a poder acreditar que somente Hashem é Deus. Assim, o mundo todo, na época de Abraão, passa, então, a reconhecer a Deus, alguns não, mas alguns sim, e, então, a partir desse momento, você tem o monoteísmo sendo divulgado para o mundo todo. Com isso, Abraão, ele está elevando a sua fé, esse patamar de fé, a uma fé muito maior. Hashem, ele vai testar Abraão mais uma vez. Chega uma fome. E ele tem que ir para o Egito. Abraão vai para o Egito. Teve que esconder a sua esposa. Depois foi revelado que a esposa estava lá, que era a esposa dele. Mas ele consegue sair do Egito rico, com milhões de posses, muito rico mesmo. Abraão, então, está construindo um império. Venceu mais um teste. E vários testes foram seguidos, 6, 7, 8. É prometido, então, agora a Abraão um herdeiro, um filho. Ele já era velho, a esposa já era velha. Então, a esposa antecipa e escolhe uma escrava, Agar, para ter filho com ele. Só que a gente fala futuramente, não é esse o seu filho. Seu filho é aquele que vai nascer de Sará, a sua esposa, e nasce futuramente Isaac. Abraão recebe o 10º e o último teste da vida dele. O teste mais difícil da vida dele. O teste que é primordial. Até então, Abraão tinha 7 mandamentos universais e ele tinha acabado de ser ordenado sobre mais um mandamento que ele recebeu para ele e para a descendência dele. Qual? O de fazer a circuncisão, a Brit Milá. Para ele e para a descendência dele. Então, vamos lá. Vamos continuando essa história. E é dito que depois de Isaac nascer, Abraão deveria levar ele no Monte Moriá. E levar Isaac no Monte Moriá. Abraão vai e leva o seu único filho. Estaria pronto até para sacrificar seu próprio filho, por amor e temor a Deus. Porque ele sabe que Hashem sabe o que faz sempre. Ele não duvidou em nenhum momento. E por causa disso, Hashem faz um pacto com a descendência de Isaac, que viria através de Jacob, e de Jacob viria os 12 patriarcas, os 12 filhos de Israel, e dos 12 filhos viria a tribo de Israel. Um pacto, uma aliança em que o povo judeu, no Monte Sinai, futuramente, receberia mais mandamentos. A humanidade continuaria com seus 7, mas o povo judeu receberia mais mandamentos. Por quê? Porque o povo judeu receberia uma missão especial. A missão que o povo judeu receberia era qual? Era a missão
de poder ensinar o monoteísmo a toda a humanidade, a todas as nações. Acontece que para alguém ensinar a outros, ele tem que estar dentro de um nível de elevação e é maior. Então, Hashem premiou o povo judeu com abundância em mandamentos, elevando o povo judeu em espiritualidade para que eles pudessem ensinar todas as nações como cumprirem a sua missão. Então é por isso, exatamente esse é o motivo pelo qual o povo judeu hoje tem 613 mandamentos e nós temos 7 mandamentos com suas ramificações e com seus detalhes. Vamos então agora abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só postar aí no chat. Só digitar aí no chat que eu vou estar lendo e respondendo. Shalom, Eliana. Muito bom ter você aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí, eu estarei respondendo. Tudo bem?
Então, gente, um outro detalhe muito importante que vale a pena mencionar também é o seguinte, tá? O Talmud ele vai explicar que Abraão voluntariamente ele cumpriu todos os mandamentos voluntários que o povo judeu também receberia futuramente. Bem, a gente sabe que um Noahida, ou seja, um Benoa, ele não pode cumprir um guardar Shabat, por exemplo. Ou seja, se abster dos 39 trabalhos proibitivos. Então, como que Abraão, por exemplo, ele cumpriu isso? Então, isso é explicado. Isso é explicado, os comentaristas eles vão falar o seguinte, na verdade, Abraão, ele usava o tzitzit, né, que são aquelas franjas na roupa, no Shabat. E isso não é permitido fazer. Um judeu não pode fazer isso. Então, por que ele fez isso? Ele se abstinha de 38 trabalhos proibitivos, mas ele carregava no Shabat para então ele não fazia um Shabat completo. Mas ele lembrava e honrava o Shabat. Então, assim, ele fez esses atos e o povo de Israel também acabou sendo premiado de acordo com esses atos que ele voluntariamente ele cumpriu. Além dos mandamentos que ele estava obrigado, né? A gente vai ver, então, que os descendentes de Abraão, eles vão receber algumas coisas. Abraão, por exemplo, ele recebeu, além dos 7 mandamentos universais que ele já cumpria, ele recebeu a Brit Milá, que é a circuncisão, e, além disso, ele recebeu também o serviço de Shacharit. Ele instituiu o serviço da manhã, que é o serviço de Shacharit, o serviço das orações matutinas, que o povo judeu receberia depois, né? Ele fez essa instituição. O que significa? Significa o seguinte, antes de Abraão, as pessoas rezavam, oravam a Deus também. Elas não deixavam de rezar, porque rezar faz parte, inclusive, de você não praticar idolatria, de reconhecer Hashem, de não blasfemar. Isso faz parte também, você rezar. Só que as pessoas, elas não tinham o quê? Até então, as pessoas, elas não tinham, digamos assim, que rezar de acordo com o tempo, ou seja, um tempo fixado para fazer as suas preces de começo e suas preces de final. Então, é muito importante a gente também frisar sobre isso. Abraão, ele recebeu, então, a ordem de fixar o primeiro tempo da manhã, a prece de Shacharit, ele fixou. Consequentemente, aí você vai chegar à próxima geração. Na próxima geração, você vai ter a geração de Isaac, né? Isaac, em hebraico. E você vai ter Isaac, e ele vai fazer o quê? Isaac, ele vai receber, ele herda já o serviço de Shacharit, serviço da manhã, ele já herda o serviço de Shacharit que foi ordenado, ele herda a ordem de fazer a Brit Milá, a ordem de fazer a circuncisão, e ele herda, e também ele tem obrigatoriamente, além disso, também que cumprir os 7 mandamentos universais. Então, você vai vendo que as gerações de Abraão, eles vão ganhando mais mandamentos com o percorrer do tempo. Para quê? Para elevá-los de pouquinho a pouquinho. Um fato que vale a pena a gente também registrar sobre isso é que no tempo do dilúvio, lembra que a Hashem fala assim, olha, que o meu espírito não mais coabitará com o ser humano. Então, esse espírito que fala ali, na verdade, é a presença divina, é a Shekinah. A Shekinah, então, ela ascende para os mundos espirituais e se afasta do nosso mundo físico. Abraão conseguiu quase que trazer na sua vida a Shekinah para a Terra. Ele quase conseguiu isso. Ele consegue fazer isso, é a área messiânica, né? É claro. Mas ele quase conseguiu fazer isso. Ele quase conseguiu. Chegou bem perto. Aí você vai ter, depois da geração de Yaakov, você tem uma luta ali pelo direito de primogenitura, que é o direito sacerdotal da liderança espiritual da casa de Abraão, e você vai ter, dentro dessa luta que você vai ter uma disputa entre Esav e Yaakov. E Yaakov, então, ele fica com o direito de primogenitura, ele herda os 7 mandamentos universais, além dos 7 mandamentos universais que ele herda, então, ele vai herdar também a circuncisão, o serviço da manhã, de Shacharit, o serviço de Minhá, que Isaac já fazia, e ele vai instituir o serviço da noite,
o serviço de Arvit, ou seja, a oração noturna. Ela foi, então, instituída pelo patriarca Yaakov. Então, você já tem aí, olha. E mais uma coisa, o Yaakov também ele recebe a ordem de não comer a parte traseira de um animal. Ele poderia comer qualquer animal que ele quisesse. Ele guardava voluntariamente a cachirute, mas ele poderia comer qualquer animal que ele quisesse. Só que ele não poderia comer a parte traseira desse animal, onde está o nervo ciático. Ele ganhou a proibição de não consumir o nervo ciático. Então, com isso, a Yaakov, ele tem os 7 mandamentos universais, ele tem a Brit Milá, que é a circuncisão, ele tem já o serviço de Shacharit, Minha e Arvit, os 3 serviços do templo, ele já tem, tá? Ele já observava isso. Ele vai ter, além desse serviço, né, ele vai ter também a obrigação de não comer a parte que tem o nervo ciático do animal. Então, ele já tem todos esses parâmetros bem construídos. No Egito, o povo de Israel recebeu algumas mitzvot adicionais, né? Eles receberam algumas mitzvot adicionais, além dessas que nós já falamos, mas o ato de culminar mesmo, de guardar o Shabat obrigatoriamente, foi dado em Mará. Até Mará, o povo judeu não cumpria, não guardava o Shabat obrigatoriamente. Podia cumprir, descansar, mas não os 39 Melahot, somente em Mará mesmo, quando o povo judeu está perto do Monte Sinai. Até então, você tem agora, no Monte Sinai, o povo judeu recebendo abundância em mitzvot, completando 613. As 7 mitzvot, elas são repetidas novamente, né? Mas os mandamentos de circuncisão, mais os mandamentos, por exemplo, dos serviços da manhã, da tarde e da noite, o mandamento do nervo ciático, é repetido novamente, e acrescentada a abundância mitzvot, totalizando 613. Então, o povo judeu é premiado, então, com 613. Assim foi o decorrer histórico que levou o povo judeu a receber 613. Aí o povo judeu recebe uma missão especial. Moshe Rabbeinu, ele recebe a ordem de falar ao povo judeu: vós sereis para mim uma nação de sacerdote, uma nação sacerdotal. Vocês serão uma nação santa, né, melhor dizendo, e um reino de sacerdotes. O que significa isso? Significa que o povo judeu recebeu a ordem de ser a liderança espiritual de toda a humanidade, mostrando a toda a humanidade como cumprir a sua missão de se conectar a Deus. Então, o judeu recebe essa missão especial aí. Por isso que era preciso que o povo judeu recebesse um número maior de mandamentos para que ele estivesse propício para poder cumprir essa missão tão especial. É por isso que o povo judeu tem 613 e nós temos 7 mitzvot de novo. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos estar disponibilizando para vocês a gravação da aula daqui a pouquinho e também mais uma atividade semanal. Shalom, shalom a todos e uma ótima noite.